Isso já eu começo todo arrepiado já. No último culto eu falei que eu acredito muito que ser chamado para estar aqui ou não ser chamado para estar aqui vem de Deus. Então, se por mais desafiador que seja, se proveu Deus de eu estar aqui, é porque eu creio que essa é a mensagem e eu sou o escolhido para falar sobre ela. E eu lembrei e comecei a trazer à memória formas ou momentos a qual eu tive um relacionamento sobrenatural com Deus. E aconteceu muitas vezes acontece com eu, pastor Márcio, e o Djalma está aí também. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu tenho que ter comprovação. A sorte que vocês estão aqui. Eles vão dizer assim, será? Mas nós uma vez estávamos no monte orando e ficamos debaixo de algumas árvores e árvore por todos os lugares, e somente as árvores aonde nós estávamos orando começaram a balançar com bastante força. E nós começamos ali a entender que aquilo ali era algo sobrenatural, mas o mais sobrenatural foi depois que finalizamos a oração, fomos ler um pouco a palavra e abrimos o livro, na Bíblia, no livro de Hebreus 1:7, que falava que Deus envia os seus anjos como o vento, ou o Espírito como um vento. E depois nesse dia, eu creio que as crianças, porque os filhos estão indo junto com nós agora, e nesse dia que nós estávamos, outro dia no monte, fomos dar esse testemunho para os filhos que estávamos com nós ali. Estava eu, Djalma, e os filhos de mão dada, e falamos. E quando nós falamos e começamos a orar, começou de novo um vento forte, só onde nós estávamos ali, e nós podemos sentir aquele sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui Deus falou conosco através do vento. Só porque já aconteceu várias vezes de nós ir e não ventar. Outras vezes fomos no monte também e ninguém conseguiu explicar, porque quando nós vimos amanheceu o dia. Foi como se Deus tivesse acelerado o relógio, colocado nós em transe, sei lá, nós olhamos e todo mundo, como isso, o dia está amanhecendo. Estou dizendo isso porque nesse momento Deus usou o tempo para falar com nós. Ele acelerou o tempo e nós ficamos impactados com o que aconteceu. Mas já fomos orar e o tempo não passava, né? Meu Deus, hoje está longo o negócio. Já fomos também orar com o céu fechado. Fechado, não dava para ver o céu, só nuvens, e começamos a orar, e somente em cima de nós, um círculo se abriu, a lua bem forte, clareando, e nós ficamos ali vendo, sentindo aquilo que era um sobrenatural de Deus também. Então podemos dizer que ali Deus falou conosco através das nuvens. Só porque já fomos orar com o tempo fechado, e oremos, e o céu não abriu. Gente, às quinta-feiras, para quem gostou desses sobrenaturais, a gente está subindo o monte às quinta-feiras. Sinta-se convidado. É um momento muito especial, que tem vezes que não acontece sobrenatural. Mas tem vezes que a gente sente e entra numa manifestação de Deus. Aconteceu também um momento bem desafiador da minha vida, a qual, depois da minha conversão, eu pensei em desistir de tudo. Passava um trabalho muito grande, uma dificuldade muito grande. Por mais que eu estava buscando a Deus, fazendo a escola de líder na época, e tinha feito muita coisa errada no passado, as pessoas cobrando conta, eu não tinha dinheiro para pagar, uma empresa falindo, e a esposa, nós tínhamos perdido uma gravidez, a esposa ficou bem depressiva e foi para a casa da mãe dela, e eu sozinho, na casa que eu estava morando, ela levou o pequeno, eu sozinho, pensei em desistir de tudo e disse para Deus que
não era digno, me lembrei da história de Jó, e disse, Senhor, não sou digno para te servir. E quando eu fui sair, pensei, não, mas eu vou abrir a Bíblia mais uma vez, antes de, porque eu ia sair para voltar a fazer o que eu fazia, que era beber e usar droga. E quando eu abri a Bíblia, caiu num livro que já era até pintadinho, porque eu fazia aquela oração quase que diariamente, que é a oração das armaduras. E eu fechei a Bíblia e abri de uma forma diferente, para que caísse em outro livro, acreditando que ali Deus não tinha nada para falar comigo. E abriu novamente no mesmo lugar. E eu fechei a Bíblia de novo e abri de outra forma, diferente. E abriu novamente no mesmo lugar. Então eu li a palavra ali e entendi claramente o Espírito Santo falando comigo. E consegui sair daquele momento vitorioso. Então eu posso dizer que nesse momento Deus falou comigo através da Bíblia. Mas já abri a Bíblia várias vezes e não tive também esse nível de experiência. Fiz uma vez um jejum de 21 dias. Estava com um problema muito complicado, no início também da minha conversão, também voltado para as dívidas. E no último dia desse jejum, tinha 3 propósitos inclusos. Como eu disse para vocês, a mulher tinha ido para a casa da mãe dela. Um dos propósitos era que a mulher voltasse. O outro era que eu conseguisse vender a empresa para que eu pudesse pagar minhas contas de vez, pagar o irmão João, eu devia. Olha, mas eu devia. E o outro era que eu vendesse um carro que estava lá enrolado com o banco também. 21º dia, nada tinha acontecido. No 21º dia chegou o meu sogro e comprou o carro. Assumiu a dívida com o banco e me deu um valor. Chegou a minha esposa e disse que nós tínhamos que parar com aquilo e reatar, porque a gente ia lutar junto. Quando ela fez isso, eu disse, nossa, estou num propósito. A sorte que eu falei isso para ela, porque hoje ela está aqui para testificar, porque tem coisas que às vezes a gente ouve e pode dizer, será que ele não está contando história? E quando ela voltou, eu disse, nossa, eu fiz um propósito de 21 dias, tinha 3 objetivos. 2 já aconteceu. Um era que vendesse o carro, teu pai comprou, o outro era que tu voltasse para casa. E o último era que eu vendesse esse negócio. Antes do que desse meio-dia, uma pessoa ligou para me comprar. Eu atendi o telefone, olhei para ela e disse, onde é que ela está? Eu estou tentando achar ela. Ah, está lá atrás. E eu disse, Cheiro, é alguém para comprar um negócio. E ela conhecia a pessoa. Daí ela, mas como é que tu quer vender? Olha como isso é forte, gente. Eu falei exatamente a forma que eu queria vender. Eu disse, eu queria que ele me desse um carro, daí eu queria que ele me desse um valor, que eu conseguiria pagar o resto das contas, queria que ele deixasse eu trabalhar até o dia 30 para juntar todo o fiado que tinha na rua e conseguir cobrar todo mundo. E eu queria que ele me desse um trabalho para me trabalhar. Porque ele era um dos fornecedores de água. E na época eu tinha um negócio, um teleentrega de água. E essa pessoa chegou, quando ela chegou, tudo que havia saído da minha boca, saiu da boca dela. A ponto de quando ele terminou de falar, eu e ela cair aos prantos, de joelho, entendendo que não era aquela pessoa que estava falando. Entendendo que era o próprio Deus. Então eu poderia dizer que Deus fala através do jejum. Só porque eu já fiz jejum, que não ouvi a voz de Deus. Daqui a pouco vai ficar difícil de dizer como é que Deus fala. Mas vamos dar continuidade. Uma vez eu fui também... Gente, eu passei muito trabalho no começo da minha conversão, porque eu era muito torto. Tá? Quem conheceu o meu passado sabe que era muita coisa para ser resolvida. Então, tem umas histórias assim que... E o meu líder passou bastante trabalho comigo, porque eu era aquele discípulo que hoje eu tenho vontade de ter um discípulo assim. Hoje nós estamos vivendo um momento para que se levante discípulos que seja transparente, que mostre quem realmente é. E essa vantagem eu tinha. Eu era muito errado, mas eu mostrava quem eu era. E eu chegava
E um dia ele sabia tudo que eu estava passando, e eu naquela de vou desistir, de não vou desistir. E ele disse, não, Ludmila Ferber vai em Araranguá. E na época foi uns 4 ou 5 homens da nossa célula, e eu fui junto. E eles fizeram, acho até que fizeram campanha de oração para me levar nesse, porque eu nunca tinha ido. E eu fui então num show de adoração da Ludmila Ferber, num ginásio em Araranguá. E eu olhei, eu acho que tinha umas 4, 5 mil pessoas, e eu olhei e disse, nossa, isso que eu estou passando, essa gentarada aqui, como é que Deus vai me achar aqui no meio? Daqui a pouco aquela mulher pegou o telefone, e me ligou. Tu aí no meio. Não, menos, vamos voltar para a realidade. Daqui a pouco aquela mulher pegou o microfone e começou a falar, você que está passando. Ela narrou tão direitinho a minha história, que nós estávamos separados, eu e as pessoas da célula, e todo mundo saiu e veio me abraçar, sabendo que ela estava falando de mim. E ela terminou dizendo assim, tem uma mensagem de Deus para você. E começou a fazer adoração. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Foi sobrenatural sair dali. Então posso dizer que Deus falou comigo através da adoração. Só porque também já fui mais, daí eu fui mais, né? Opa, Deus fala através da adoração. Eu fui noutros e Deus não falou comigo. Então também não é essa a receita. Uma vez, daí eu já estava mais recuperadinho, já estava melhorzinho, e eu comecei agora eu quero levar boas novas para todo mundo. E eu olhei um andarilho dentro de um carro, eu digo, o andarilho também, vamos falar do amor de Deus para o andarilho. E trabalhei um bom tempo, ajudando e me preocupando e levando, fazendo aquilo que na época, em maturidade, mas que eu achava que deveria ser feito por aquela pessoa, a ponto de eu entrar numa crise, porque às vezes ela estava bem, às vezes ela recaía e achava no meio do nada, e eu entrei numa crise, e eu e a minha esposa dentro do carro, era o Gabriel ou o Miguel que me deu uma mensagem? O Gabriel, acho que tinha uns 3 anos, 4 no máximo, né? E o Gabriel disse assim, pai, tu já enfrentou as tuas próprias... Eu sei que ele foi muito lindo que falou, que a gente sabia que não era uma criança de 4 anos falando, dizendo que eu já tinha enfrentado as minhas lutas, que eu tinha que deixar ele enfrentar as lutas dele, que esse não era o momento para mim deixar de cuidar dele, e olhamos para trás, eu e a mulher, assim, apavorado, né? Era quase igual recebendo do apóstolo um discipulado. Daí terminou a palavra, nós olhamos um para o outro, entendemos que foi Deus usando a boca de uma criança. Então Deus falou comigo através de uma criança. Uma vez também eu vim na igreja, na oração da manhã, no início nós orávamos todo dia, né? Todos os dias. Hoje nós temos oração nos sábados, temos algum outro dia da parte da manhã, não? Não, no sábado. Mas nessa oração da manhã acontece também muito sobrenatural. E eu nessa oração da manhã comecei orando ali, uma conexão muito forte com Deus, e eu comecei a sentir, vai lá e abraça aquela pessoa. E era um homem forte, e eu digo, não vou, isso aí é coisa da minha cabeça. E fiquei a oração quase toda na parte da manhã ali, que é quase 1 hora, vai lá e abraça aquele homem, vai lá, até que eu digo, não tem como, eu vou ter que ir. Muito forte. Cheguei, cutuquei o homem de cabeça baixa, assim, com o olho fechado. Cutuquei ele, meio sem jeito, porque eu não sou muito... O Djalma é mais carinhoso, né? Tem aquela coisa, eu não é o meu... Não adianta tentar ser, porque não é. Mas aquele dia Deus pediu, né? E eu fui. Então eu pedi com bastante jeitinho para ele. Cara, Deus da primeira hora que eu comecei a orar, Deus está pedindo para mim vir aqui te dar um abraço e só vou obedecer, tá? E aquele homem parece que ganhou um soco meu, caiu no chão num desespero, chorando. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, esperei um pouco, deixei aquele homem se recompor, peguei ele e ele me abraçou. Ele chorou quase que uns 5 minutos sem parar.
Daí, quando ele conseguiu falar, ele disse: eu estou em pecado. E estava dizendo para Deus que se ele ainda me amasse, me desse um abraço. Então isso é muito sobrenatural. Mas eu já vi a oração da manhã que também não aconteceu isso. Então, por mais sobrenatural que seja a oração da manhã, também não é a receita. Uma vez também eu estava questionando por que tem tantas pessoas de dentro da igreja que oram e que são pessoas comprometidas e não são. E eu no carro indo, ouvindo louvor, indo trabalhar, venda e questionando a Deus. Tem pessoas com tanto dinheiro que não são comprometidas com Deus, e pessoas dentro da igreja que muitas vezes passando até desafio financeiro. E eu perguntando, me podou um caminhão, escrito na badana do caminhão assim: Deus é amor, mas também é justiça. Então ali o Espírito Santo começou a ministrar que tem pessoas que vivem para fazer dinheiro, e que seria injusto essas pessoas que vivem para o dinheiro. Tu não vai ter dinheiro porque o outro está orando ou está indo na igreja. E Deus falou comigo ali muito forte, mas foi através de um sinal, um caminhão que passou, deu aquela mensagem. Depois disso também fiquei um bom tempo igual um doido, assim, olhando para as coisas, para tentando ouvir Deus falar. E vi que também não é esse o método que Deus fala por sinais. Uma vez também Deus falou comigo, um profeta. Veio um profeta na igreja e eu, ansioso por receber uma profecia. Como é o nome Não, acho que é o outro. O outro. Aquele que dançava. Geraldo. E ele veio, e cada vez que ele falava no ouvido de um, o cara caía no chão e se arrepiava e chorei. Eu digo: esse homem vai ter que falar no meu ouvido. Eu quero saber o que ele diz, né? Não foi bem. Eu disse: não. E ele não falou, eu digo: não, mas eu vou dar um presente. Eu soube que ele estava na casa do pastor Valsuir na época. Eu vou lá levar um presente para ele no outro dia. Eu quero receber uma profecia, porque todo mundo que recebeu a profecia, eu olhava assim, ficava igual um... Cheguei lá, ele olhou para mim. Imaginei eu quebrado, vendendo uma empresa para ver se conseguiria pagar as contas tudo. Ele olhou para mim e disse: agora vai vir a profecia que eu tanto espero. E ele olhou e disse: tu vai ser o líder de uma empresa, tu vai ter bastante gente que tu vai direcionar, tu vai conseguir ali também falar do amor de Deus. E ele terminou de falar e eu disse: gastei meu presente em vão, porque eu olhei para a minha realidade, era muito distante do que ele tinha falado na época. Mas quem me conhece sabe que hoje eu vivo isso, que a gente toca uma empresa, que a gente fala do amor de Deus dentro da empresa. Eu e o Marcinho trabalhamos junto. Tem mais gente que trabalha comigo aí, o meu filho, o Wallace não levantou a mão porque saiu agora há pouco, o Gabriel Simão está lá atrás. Sabe que cada treinamento que a gente vai fazer, a gente fala sempre do amor de Deus, dá sempre testemunho daquilo que Deus fez. Então sim, Deus falou comigo através do profeta. Só porque depois também já procurei profeta para falar e não aconteceu. E a última, mas muito importante também, que eu falei no último culto que eu ministrei, tem a ver com Deus falar comigo no deserto. Eu dentro do hospital, o meu pequeno doente, passando por algumas dificuldades ali, e a coisa não estava acontecendo, e eu pedi para que Deus curasse ele. E no momento que eu fui pedir, eu usei a palavra que Deus tivesse misericórdia da minha vida, porque o que eu tinha no meu coração era sentimentos que não vinham do Espírito. E o que Deus falou ao meu coração muito claro, que essa mesma misericórdia eu pudesse também ter por todos, porque todos nós somos falhos. E então Deus falou comigo num momento de deserto. Mas, pelo que vocês entenderam, a conclusão é que não existe uma forma específica que Deus fala. Ele fala quando Ele quer e da forma que Ele quer. Amém? Vamos orar então?
Vamos tentar mais um pouquinho. Vamos dar mais uma aprofundadinha, porque por enquanto eu só falei. Mas a pergunta que eu começo a me fazer quando eu começo a aprofundar é se tem tantas formas que Deus fala. Ele fala de tantas formas. Por que há uma dificuldade de ouvir a voz de Deus? Nós vamos falar hoje como ouvir a voz de Deus, se é essa mensagem que Deus separou para esse tempo, é porque é necessário. E se é necessário é porque muitas vezes temos dificuldade. Eu estava vivendo isso, muita dificuldade em alguns tempos de ouvir a voz de Deus. E a resposta é porque a gente não está na mesma conexão. Quando a gente está na mesma conexão, na mesma sintonia, a gente consegue ouvir. Daí, aprofunda mais. Por quê a gente não está na mesma conexão? E eu começo a achar essas respostas dentro de mim. Tá? Quando eu falo isso, eu não fico procurando momentos que eu estou vivendo e fazendo autoavaliação para buscar dentro de mim os meus porquês. E o que Deus me respondeu foi que estava faltando disposição para pagar um preço. Faltava motivação. Motivação. E daí veio a pergunta, por que falta motivação? Por que eu não tenho essa motivação? Por que eu não sou motivado, tão motivado na busca por Deus? E tem alguns já se perguntando quando é que esse rapaz vai abrir a Bíblia, né? Até agora não teve Bíblia, mas agora vai começar. Porque quando a gente vai para as respostas, tem que ter palavra. Até agora eu posso falar de testemunho, posso falar de coisas que eu vivi, mas a resposta não pode ser. A resposta tem que ser a palavra. E quando eu aprofundo bastante, e eu me perguntei por que falta motivação para pagar esse preço, para andar nessa sintonia, nessa conexão, eu queria que vocês abrissem Mateus 16, 24. Vamos ler só o 24, mas... Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E aqui começa algumas reflexões, de Deus começou a me responder algumas coisas. E eu fiz até uma brincadeira numa célula. Já pensou se a cada problema ou dificuldade que nós tivéssemos, nós soubéssemos que seria assim: peraí, eu vou lá orar 1 hora, eu estou com um problema com a minha esposa, eu vou lá orar 1 hora que a minha esposa vai mudar o jeito dela pensar, e ela vai concordar comigo, porque geralmente o problema com a esposa é que ela não concorda com a gente. Se ela concordasse não tinha problema, não é verdade? Não seria bom? Não daria uma motivaçãozinha? É só tirar 1 horinha de oração e pum, muda a mente da minha esposa. Financeiro, vai faltar dinheiro no meu mês. Espera aí, 1 hora de joelho e alguém vai me trazer dinheiro. Não seria legal também? Isso não motivaria bastante também? Buscar a Deus? Problema com a sogra? Não, espera aí que eu vou dar uma oradinha e minha sogra vai mudar. Se nós conseguíssemos mudar fora através da oração, tudo que é problema que vem até mim, e eu buscasse a Deus e isso terminasse, será que nós não conseguiríamos ter mais motivação para orar, para buscar a Deus? Todas essas perguntas eu comecei a me fazer, porque fica o questionamento aqui: se Deus fala através de tantas coisas, e eu posso ouvir, ter experiências, não foi legal ouvir algumas experiências assim, não é extraordinário, algumas experiências sobrenaturais, tem muito mais, mas ia ficar muito longo. Tem mais experiências sim, que a gente vive
mas é muito legal. Mas tem um preço a ser pago. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Êxodo 20, do 18 ao 20. E aqui Deus também começou a confirmar algo que estava sendo dito no meu coração, dentro desses questionamentos do buscar, ouvir, se relacionar e ouvir a voz de Deus. Essa mensagem aqui é do 20, deixa eu ver aqui, vamos ler apenas do 18 ao 20, que fala assim: todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Esse povo aqui teve a oportunidade de ter um contato e ouvir a voz, mas eles sentiram medo. Eles não quiseram, eles pediram para Moisés ouvir a voz e trazer a mensagem para ele. E aqui, se eu não me cuidar, eu começo a fazer isso, tá? Eu começo porque fica mais fácil. Quando é o Ciel que está orando, que está jejuando, que está buscando em Deus uma mensagem para a igreja, é mais fácil Deus sentar e questionar: será que é de Deus mesmo? Porque quando vai me confrontar, eu já vou começar falando isso já. Quando não é o que eu queria ouvir, quando é algo que vai me dar medo, quando é algo que vai me tirar vai mexer comigo, se for o Ciel falando, ou o Ramon, que está aqui falando também, pastor Ramon, tem que me acostumar e tomar posse com esse nome, porque Deus, quando a gente tem um contato com Deus, Ele realmente transforma a nossa identidade, tem essa identidade transformada. Mas, voltando aqui, fica mais fácil, você está aí sentado, ou eu estou aí sentado, igual eu já fiz, questionar aquele que tirou um domingo todo para não olhar a televisão, para estar de joelho, para adorar o Senhor, para buscar confirmação, para dizer: não, é essa a mensagem de Deus para esse tempo, para a igreja. A mensagem que Ele tem de falar sobre como ouvir a voz de Deus tem a ver com que muitas vezes eu não quero negar a mim mesmo, eu não quero deixar de fazer o que eu gosto ou o que eu tenho para ficar na minha conforto. E quando eu venho e a palavra me confronta, eu posso questionar se é de Deus ou não. Porque na realidade, eu não tenho essa convicção porque eu não quis falar com Deus. Pedro negou Jesus por medo. Pedro negou Jesus por medo. E por que Pedro sentiu medo? Quando a gente para ver a história de Pedro, essa história ela é muito, ministra muitas coisas. Porque Pedro era o mais ousado, Pedro estava com a espada na mão para enfrentar. Mas há um determinado momento que Pedro nega Jesus por medo. E a resposta é: naquele momento a esperança de Pedro estava nas coisas deste mundo. Naquele momento que Pedro nega Jesus, a esperança dele estava nas coisas deste mundo. Olha como isso é forte. Quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, todo mundo conhece essa história, né? Passa-se alguns dias, Jesus vai lá na beira do riozinho, fazendo peixinho, encontra os apóstolos tudo meio perdido já, Pedro fazendo a frente, levando eles para pescar. E ele chama Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes.
Pedro, tu me amas? Pedro nega 3 vezes. Para onde Jesus aponta quando Pedro afirma as 3 vezes, eu te amo? Para onde Jesus aponta? Jesus aponta para a cruz. Jesus diz assim, ó, vai apacentar ovelhas, mas vai chegar um tempo, cruz. Jesus aponta para a cruz. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, se eu perguntar hoje, se Deus me perguntasse há um tempo atrás, Ramon, tu me amas? A resposta era bem mais simples do que dizer agora. Eu ia dizer, claro, te amo. Quem aqui ama a Deus? Amém? Todo mundo sabe que Deus nos ama. Quem aqui ama a Deus? Todo mundo? Tem alguém aqui que não ama a Deus? Se tem, vai sair daqui amando hoje, em nome de Jesus. Mas houve um momento que Jesus me perguntou assim, ó. Quando eu perdi uma gravidez, a minha esposa perdeu e nós estávamos sonhando com o nosso nenê e fomos desenganados pelos médicos e chegou um determinado momento a qual a resposta foi não. Fomos fazer uma célula e começou a tocar aquele louvorzinho aos pés do meu amado, quebro, eu sou ruim de louvor. Mas, enfim, aquele louvor falou muito comigo por causa da fragrância. E cada vez que eu falava que nós ia ter aquele neném, eu me lembrava do cheirinho de neném em casa. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo. Disse, não vai ter neném. Não vai ter. Tu me amas? E tempos depois, eu com o Ciel, nós vindo do Rio Grande do Sul, e o Espírito Santo ministrando, porque eu venho de uma criação onde, se Deus não tivesse operado milagres, maravilhas, curas, jamais eu estaria aqui falando. Jamais. E a última coisa que ele me disse foi, Ramon, tu me amas? Eu disse, amo. Disse, então tu vais fazer isso. Tu vais falar do meu amor. Quando for chamado para ministrar, tu vai ministrar. Tu vai atender o meu chamado que eu fiz, apacentar ovelhas. Tu vai sair da cadeira. Tu não vai mais ficar questionando se é certo o que estão falando ou se é errado. Tu vai lá, pagar um preço, orar, tirar o teu dia, tu vai ser questionado. É a tua reputação que vai estar em jogo agora. Mas se tu me amas, tu vai fazer isso. E eu disse para ele, eu te amo. Sabe por que eu estou dizendo isso? É para você começar a fazer uma avaliação da intensidade dessa pergunta na sua vida. Tu me amas a ponto de, mesmo com uma perca dolorosa, tu continuar comigo falando do meu amor? Tu me amas a ponto de enfrentar os teus complexos de inferioridade, a tua rejeição, os teus medos e falar do meu amor? E eu disse sim. E a última que ele me perguntou agora foi, o meu último tu me amas? Eu sabia que tinha 3, Senhor, e eu achei os 3. O meu último tu me amas foi financeiramente. Ele me disse, e se tu não puder mais ter esse padrão de vida, se para ti conseguir exercer esse chamado a qual tem na tua vida, tu tem que renunciar a algumas coisas, alguns compromissos que fazem tu ganhar mais, algumas propostas que fazem tu ganhar mais, e tu enxugar um pouco o teu ganho, e tu vai começar. E eu comecei a avaliar, e eu fui enxugando o ganho na minha mente, fui indo. E quando Deus está falando, Ele leva a gente a enxergar as coisas com bastante clareza. E quando Ele quer a resposta do fundo do nosso coração,
ele faz a gente bem profundo. E o Espírito Santo me levou lá na varandinha, quando eu entrei na igreja, lá na varandinha, uma vida simples e digna, só porque, sem poder manter. E eu disse, graças a Deus, eu disse sim para ele. Eu disse, eu te amo, nem que eu tenha que ir viver lá do jeitinho que quando começou tudo. Eu vou dizer sim para o teu amor. Gente, pensar em responder, amo, mesmo diante da esperança frustrada, não dá um medinho? O primeiro eu te amo não ficou mais fácil? Todo mundo ama Jesus? Amém? Mas agora, e se eu tivesse que encarar esses níveis de desafio, de esperanças frustradas, eu iria dizer, eu te amo. Mesmo que a coisa não aconteceu, eu te amo. Dá medo. Dá medo. A Bíblia, alguém aqui já estudou quantas vezes a Bíblia fala não temas? Ninguém? Oi? Glória a Deus, eu pesquisei no Google, queria alguém que me desse certeza. O Dr. Google diz 365, mas eu não confio. A apóstola falou 365. Agora eu confio. São não temas para cada dia. Não temas. O medo, ele é uma projeção negativa. O medo, ele contamina a minha esperança. E por que temos medo? Porque Deus botou lá 365 vezes não temas, e por que ainda assim temos medo? Porque Pedro sentiu medo? Porque a esperança está no lugar errado. A esperança está nas coisas deste mundo. Quando a minha esperança está atrelado o que eu vou ter aqui, o que eu não vou ter, o que vai acontecer, como é que vai ser o meu futuro com a esposa, com o filho, é tudo esse mundo. Dá medo, porque eu vou olhar como perca. Deus tem nos chamado nesse tempo para colocar a nossa esperança na cruz, na salvação, na eternidade. Isso aqui é passageiro. Gostaria que vocês abrissem Lucas 23, do 39 ao 43. Que aqui a gente vai ver Lucas 23 fala assim. Vou esperar abrir. Lucas 23, 39 fala assim, ó. Esse é o momento que tem os dois ladrões ali na cruz ao lado, um do lado, um do outro, Jesus entre os ladrões, e um dos malfeitores que estava pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém? A pergunta que fica é: esse ladrão, esse malfeitor aqui, ele pediu pela vontade dele?
esse que recebeu a bênção, ele pediu pela vontade dele? O que vocês acham? Está pendurado numa cruz, com um prego numa mão, prego noutra. Eu creio assim, a minha vontade é que me tire da cruz. Quem pediu pela sua vontade mesmo foi o ladrão do lado. Ele pediu a vontade dele. Tira nós daqui. Mas esse ladrão, ele negou a vontade dele e aceitou a cruz. Ele entendeu que a consequência do que ele tinha feito era a cruz. E ele colocou a expectativa dele na salvação. Ele olhou para Jesus mirando uma eternidade, não as coisas deste mundo. Ele orou dizendo: Senhor, salva-me, que eu possa entrar contigo. Eu tenho uma mensagem difícil de dar. Mas você que está esperando vontade de vir ao culto, você que está em casa e não pôde vir, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Mas você que está esperando vir, a vontade de vir ao culto, a vontade de perdoar, a vontade de confiar numa pessoa, porque nós estamos vivendo esse momento de achar um confidente. Você que está esperando por essa vontade, o caminho da espera pela vontade é o caminho da condenação. Porque nós não fomos chamados para viver a nossa vontade. Aí diz assim: mas então eu não sou livre? Eu só sou livre quando não sou dominado por minhas vontades. Quando é a minha vontade que está no controle, eu não sou livre. Quem aqui já parou de beber? Todo mundo é porque tinha vontade de parar de beber, né? Não. Porque venceu a vontade. Todos nós fomos criando alguns hábitos e eliminando coisas do passado, vencendo as nossas vontades. A pergunta que fica hoje será que eu olhei para mim, né? Será que eu não estava começando a viver de novo a minha vontade? E o culto, se eu tiver vontade, orar quando eu sentir vontade, perdoar se me der vontade. Eu ainda tenho muitas vontades. Eu ainda tenho muitas vontades. E sabe o que eu entendi? Que eu preciso. Eu comecei a pedir ajuda para Deus. Olha como o amor de Deus é maravilhoso. Deus fez toda a parte dele, está feita. E me escolheu, e escolheu cada um de nós, amém? Você está aqui porque você é o escolhido de Deus, amém? Mas eu não posso falar de você, porque eu não vivo, né? Mas eu não faço a minha parte da aliança. Eu deixo a desejar. E eu comecei a orar para Deus. Deus, me ajuda a fazer a minha vontade. Eu quero orar mais, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso voltar a ter mais relacionamento contigo. Eu preciso ter essas experiências. Aí, lembra no início que eu falei que o Miguel, eu e ele estávamos entregando um jejum hoje? O Miguel sai do quarto dele, chega em mim, numa bela manhã, e diz assim: pai, eu quero fazer um propósito contigo. Tu tira a televisão, eu tiro o videogame, e ele gosta, a coisa que ele mais gosta é o videogame. E eu tenho uma dificuldadezinha com a televisão. Preciso de ajuda, e tenho orado para Deus. E ele chega em mim e diz isso. E a gente vai estar orando junto todos os dias pela manhã, fazendo um propósito. Eu já tinha sido chamado para ministrar essa palavra? Não, né? Depois que a gente falou, nossa, vai terminar bem certinho no dia do culto, né? Terminou bem certinho hoje. Mas eu entendi que Deus estava enviando ajuda. O meu filho, de 12 anos. Eu pensei, não vai ter nada para falar do mais velho. Graças a Deus, o mais velho, esse sábado. Pai, vamos à oração da manhã?
E eu olhei e digo, glória a Deus, vou poder falar do mais velho também. Porque ele também foi usado, está sendo instrumento de Deus para me ajudar. Eu preciso de ajuda para parar de fazer a vontade, a minha vontade, a vontade da minha carne. Para que eu possa viver essa conexão espiritual. E a pergunta que fica até agora, que eu não respondi, é como ouvir a voz de Deus. Sabe o que é interessante? Nós estávamos no monte também. O pessoal do monte, pastor Márcio, Djalma, também tem sido enviados de Deus. A gente tem sempre ali combinado, vamos no monte orar? Vamos. E eu falando nessa quinta, falando que eu tenho clamado, pedindo ajuda para Deus, para conseguir fazer a minha parte, porque eu sou falho, que o Espírito Santo me ajude. E daí foi o Djalma que disse, adivinha quando vai oferecer oração para o missionário que está sendo perseguido? Pelo que o missionário pede oração? A nossa mente vai ser levar, não, que pare a perseguição, né? Estão sendo perseguidos numa terra distante. E os missionários dizem, pedindo ajuda para Deus para que eles permaneçam sendo fiel, não negando os princípios e a palavra de Deus. E eu fiquei feliz, porque até então eu estava com vergonha, porque eu disse, meu Deus, eu preciso de ajuda para fazer a minha parte, para poder ouvir a tua voz, para poder, a perseguição que a gente pensa que não tem, mas que esse mundo está oferecendo, a perseguição da distração, a perseguição do consumismo, a perseguição dos nossos medos. E quando eu entendi e pedi ajuda para Deus e entendi que isso, ter essa humildade para entender que somos falhos, sim, que não estamos fazendo a nossa parte de colocar a esperança na cruz. E eu tenho clamado para Deus, e a minha preocupação hoje já acabou o propósito, eu quero continuar pedindo ajuda para Deus para fazer a minha parte, para poder cumprir a minha parte da aliança, debaixo da perseguição que eu vivo. Como ouvir a voz de Deus? Alguém já entendeu como ouvir a voz de Deus? O que o Espírito Santo ministrou no meu coração é negar a minha vontade e colocar a esperança na cruz, na salvação. Quando eu busco Deus, quando eu nego a minha vontade, os meus desejos, e eu busco a Deus, colocando a minha esperança na cruz, na salvação, independente de se acontece, não acontece, eu vou continuar buscando a Deus, eu consigo sim, de qualquer forma, em qualquer momento, ouvir a voz de Deus. Eu vou pedir para botar um louvorzinho, para que você possa estar ouvindo esse louvor e avaliando sobre a mensagem que o Espírito Santo trouxe essa noite. Amém? Está pronto o louvor? Pode pôr. Tem uma oração